Bom dia, hoje é dia 1º de março e vamos para o nosso devocional do dia, o devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Cantares 4, versículo 16 e 1 Pedro 2, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional, agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando pelo nosso devocional da manhã, que tem como base Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon de Cantares de Salomão. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro. No versículo 8, no capítulo 6, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor de um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, às conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntam se esse livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essas questões nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período de reis vieram a ser homenageadas. Mas o lugar de Cantares de Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos, do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos, do hebreu Megigot, para dias de festa especial e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantar de Salomão é uma comparação absoluta em hebraico e significa tanto quanto a mais bela canção. Os primeiros versículos já mencionam Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo de Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes e além das 3 vezes o título Reis. De acordo com 1 Reis 4, versículos 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções e ele tinha uma profundidade de conhecimento da natureza. Apenas essa única canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou por volta de 970 a 931, a época da escrita teria que ter sido fixada em meados do século X a.C. Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção cétupla do nome de Salomão também seria um refrão. Objetivo da escrita. Os dispositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou casamento. Finalmente, há quem pense que a origem se encontra nos hinos do culto da Babilônia de Tammuz, que é a idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todos desejam um firme alicerce escriturístico, com base nas escrituras. Podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, seu coração estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Isso leva à questão do propósito, de qual propósito o Espírito Santo estava perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja o interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja.
no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação dos remanescentes judeus fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas ela é a noiva, esposa do Cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bordas do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Em Canção de Salomão, entretanto, Salomão, como rei, é um tipo de Cristo, como verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo, além dos vigias das cidades, os irmãos e a irmãzinha da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito, e em seguida o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até que ela finalmente goza plenamente de seu amor. Esse desenvolvimento de amor e confiança, bem como a experiência de amadurecimento, encontram sua expressão nas seguintes palavras da noiva: O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eles se alimentam entre os lírios. Eu sou do meu amado e seu desejo é para mim. Nem preciso dizer que o livro também contém ensinamentos como o crente de hoje, para o crente de hoje. Portanto, também pode ser aplicado de maneira prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades. A linguagem de Cantar de Salomão. Como os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados, portanto, o estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado pela linguagem pitagórica especial. Aqui está a linguagem pitagórica do amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nem um oriental nem um hebreu considerava esse livro uma descrição de amor, de uma paixão voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma chamada civilização ocidental cristã que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinados surgiram, a parte sul com Jerusalém e a parte norte com Samaria como capital. Esses dois reinos que surgiram do reino paterno são chamados filhas de uma só mãe. Cantar de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de todo o Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva unida ao rei Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparado aos remanescentes judeus crente. Agora isso significa que Cristo tem duas noivas, que é o remanescente crente de seu povo terreno e a esposa celestial, a Assembleia. Essa conclusão não se aplica que não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre o relacionamento diverso em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionados. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 4. Sociedade do amor. Ministros, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e seu espírito de contentamento entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus e fico feliz que não funcione, pois suas paralisações o quebram, chamando nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris que não tomarão sua fé em segunda mão. E esse é o nosso
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Então vamos ler o nosso devocional da manhã. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que eu derrame os seus aromas. Cântico dos Cânticos 4, versículo 16. Qualquer coisa é melhor que a calmaria da indiferença. Nossas almas sabiam e desejavam o vento norte da tribulação, apenas se pudessem ser satisfeitos e exalar o perfume de nossas virtudes. Tanto quanto não se pode dizer: o Senhor não está no vento. Não vamos recuar frente à explosão invernal que já soprou sobre as plantas da graça. A esposa, nesse versículo, não se submete humildemente às repreensões de seu amado. Não pede apenas que envie sua graça de alguma forma, sem estipular uma maneira específica como essa deveria vir. Como nós, será que ela não se torna tão profundamente cansada da apatia e calma profana que suspira por qualquer visita que a prepare para agir? Ainda assim, ela também deseja o vento quente do sul da consolação. O sorriso do amor divino, a alegria da presença do Redentor, essas normalmente são eficazes, poderosos para erguer nossas vidas morosas. Ela deseja, ou não, ou outro, ou ambos, para que possam ser capazes de encantar seu amado com especiarias de seu jardim. Nem ela, nem nós conseguiríamos suportar ser inúteis. Como é animadora a ideia que Jesus possa encontrar conforto em nossas próprias e frágeis virtudes. Pode ser? Parece bom demais para ser verdade. Bem, podemos enfrentar a corte do julgamento ou mesmo a própria morte, e assim, se pudermos, ajudar a deixar o coração de Emanuel feliz. Que nossos corações sejam divididos em átomos, e se por tal ferida nosso doce Senhor Jesus puder ser glorificado. Virtudes não são exercidas, são como doces perfumes adormecidos dentro das flores. A sabedoria do grande noivo sobrepõe causas diversas e opostas para produzir o resultado desejado e fazer com a fé, amor, paciência, esperança, ressignificação, alegria e outras belas flores do jardim, que possamos saber pela doce experiência o que isto significa. E esse é o devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da primeira carta de Pedro para lermos o nosso devocional da noite. A primeira carta de Pedro. Visão geral do livro. O autor. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome antes de se tornar discípulo era Simão. Ele nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde seguiu a ocupação de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu irmão, e se tornou um dos líderes dos apóstolos, tanto antes quanto depois da morte de Cristo. Sua carreira deve ser estudada como encontrada em Atos. Ele foi impetuoso, corajoso e enérgico, e após a ascensão de Cristo, realizou muitos milagres. 1 Pedro. Aqueles destinatários à permanência temporária da dispersão indica os cristãos judeus. Eles eram estrangeiros, peregrinos, que foram perseguidos, cuja perseguição não veio dos judeus, mas dos pagãos. Eles tinham certas falhas e tendências erradas. Objetivo: consolá-los em seu sofrimento e exortá-los à fidelidade e à missão. Período, provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo. Certamente não pode ser depois dos 70 depois de Cristo, pois sem dúvida não foi morto antes disso. E análise a gente vai ler sobre o capítulo 2, que fala de uma relação correta do coração para com Deus e o homem. E essa é a introdução da primeira carta de Pedro. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. É a preciosidade. 1 Pedro 2, versículo 7. Com todos os rios correm para o mar, da mesma forma as alegrias estão centradas
em nosso amado. Ó, o brilho de seus olhos ofusca o sol, a beleza de sua face é mais linda que as flores mais raras, nenhuma fragrância é como o hálito de sua boca. Gemas da mina e pérolas do mar são sem valor quando comparadas à sua preciosidade. Pedro nos diz que Jesus é precioso, mas ele também não diz, nem poderia dizer o quão precioso é. Nem qualquer um de nós poderíamos computar o valor do presente indescritível de Deus. Palavras não podem descrever a preciosidade do Senhor Jesus para seu povo, nem expressar totalmente quanto ele é essencial para a sua santificação e alegria. Cristão, você não se sente em meio à sua escassez muito dolorosa se seu Senhor estiver ausente? O sol estava brilhando, mas Cristo havia se escondido e todo mundo era escuro para você? Ou era noite, e como a estrela brilhante da manhã havia ido embora, nenhuma outra estrela poderia produzir para você mais do que um breve raio de luz? Que o deserto árido é este mundo sem nosso Senhor. Se uma vez ele se esconder de nós, secas ficariam as flores de nosso jardim. Nossas frutas saborosas apodreceriam, os pássaros suspenderiam seu canto e uma tempestade reviraria nossas esperanças. Toda a luz do mundo não poderia iluminar se o sol da justiça fosse eclipsado. Ele é a alma da nossa alma, a luz de nossa luz, a vida da nossa vida. Querido leitor, o que você faria nesse mundo sem ele quando acordasse e vislumbrasse a batalha do dia? O que faria à noite quando você voltassem cansados para casa e se não houvessem para algum da comunhão entre você e Cristo? Bendito seja o seu nome. Ele não permitirá que soframos provações sem ele, pois Jesus nunca abandona os seus. Ainda assim, deixa que a ideia de como a vida seria sem ele realça sua preciosidade. E esse é o nosso devocional do dia 1º de março. Amanhã nós voltamos com o cronograma Pradão, depois desses vários dias com o devocionais do dia. O devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Tenha um bom domingo, um bom início de semana e até o próximo.